Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Estamos aí de volta com mais um vídeo do canal Evangélico Somos Luz, com o tema Como saber se fui perdoado por Deus? Mas para você saber se você foi perdoado por Deus, vamos antes falar um pouco sobre o arrependimento. Isso mesmo, para você ser perdoado por Deus, você precisa se arrepender dos seus pecados. Isso mesmo. Então, o arrependimento é a chave para uma mudança de vida. Quando nos arrependemos, reconhecemos nossos pecados e os rejeitamos, escolhendo viver de maneira diferente. Sim, diferente como? De uma forma diferente, sendo luz, sendo diferente daqueles que vivem no mundo, pecando. Então, quando você se arrepende de seus pecados, você passa a ter uma forma de vida, uma forma diferente. Como? Sozinho não, com a ajuda de Deus. O arrependimento nos leva a uma vida nova. O arrependimento traz vidas. Em Ezequiel 18:32 ele diz: Pois não me agrada a morte de ninguém. Palavra do soberano, o Senhor. Arrependa-se e vivam. O nosso Deus, ele veio para trazer vida e vida com abundância. Então o pecado leva à morte, mas o arrependimento leva à vida. Calma aí. Porque eu peco, eu vou morrer. A gente está falando aqui sobre a morte espiritual, que pode te levar sim à morte física. Quando nós arrependemos e cremos em Jesus como nosso Salvador, recebemos o perdão e a vida eterna. O arrependimento nos livra da morte. A cura para o pecado, isso mesmo. Você não quer saber se você foi perdoado por Deus? Então Jesus lhe respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Jesus veio para esses, para aqueles que estão doentes na alma, que têm uma doença na alma. Não estou falando de doença física, estou falando de doença espiritual. Eu não vim chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Isso mesmo. É isso que Jesus está falando em Lucas, capítulo 5, 31 ao 32. E vamos dar continuidade. O pecado é como uma doença que nos infeta e destrói a nossa alma. Mas o arrependimento é o primeiro passo para a cura. Jesus é o médico que salva a vida de quem se arrepende. Isso mesmo. Para isso, você precisa se arrepender. Mas eu já me arrependi de algo que eu já fiz e já pedi perdão a Deus. Ele me perdoou? Se sim, vamos continuar falando. Se o teu arrependimento for sincero, de coração e puro, e você realmente se arrepender e não fizer mais aquilo que você fez, Jesus sim, ele te perdoa. Perdão e o Espírito Santo. Pedro respondeu, presta bastante atenção, é uma passagem bíblica. Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Essa passagem você vai encontrar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 38, que diz: Pedro respondeu: Arrependa-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. Então ele perdoa sim seu pecado. Deus perdoa quem se arrepende verdadeiramente. Ele dá uma bênção especial, que é o Espírito Santo. Quando nos arrependemos, somos salvos e recebemos o Espírito Santo dentro de nossos corações. Ele nos guia e ensina a viver para Deus. Gente, as coisas não estão para brincadeira. O reino se aproxima. Ele dizia: Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Vocês estão vendo aí os sinais. Essa passagem aí que fala sobre os sinais estão próximos se encontra em Mateus, capítulo 3, versículo 2. E vamos continuar ainda. O reino dos céus se aproxima e só quem é salvo pode entrar nele. Mas eu não quero fazer a minha decisão, eu não quero me arrepender dos meus pecados. Então você não vai para o reino do céu. É duro falar isso, né? Mas é a palavra de Deus que diz. O arrependimento nos abre a porta da eternidade, para podermos desfrutar de toda a bondade e justiça de Deus. Então, é necessário o arrependimento para que Deus possa te perdoar. Esse arrependimento tem que ser sincero. Se você ainda não se arrependeu de seus pecados, você não pode deixar para amanhã. Mas ainda vamos continuar falando aí alguns versículos que vai te fazer entender sobre o que você quer saber. Deus, ele perdoa os seus pecados. Como saber se ele está perdoando os seus pecados? Então vamos ler essa base, né? Que é a Bíblia, a base bíblica, que é todos os versículos que vai te mostrar que Deus fala sobre essa questão do perdão e do arrependimento. Então olha o que a palavra de Deus fala sobre a questão do arrependimento. Ele diz que haverá alegria no céu, haverá festa no céu,
por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então, é necessário o arrependimento sincero, o arrependimento de coração, para que você possa obter aí o perdão da parte de Deus. Vamos dar continuidade com mais versículos de base aí, para você entender o que tem que fazer para Deus perdoar você. E olha a importância deste versículo, Efésios 1:7, que diz: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Você sabe, né? Foi pelo sacrifício de Jesus, isso mesmo, na cruz do Calvário, que eu e você hoje podemos ser perdoados e alcançar, né? E obter a graça de Deus. Então, a gente quer obter o perdão de Deus? A gente precisa se arrepender, mas a gente também precisa entender que a gente também precisa aprender a perdoar. Ele diz na sua palavra em Efésios 4:32, sejam bondosos e compassivos, um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Você quer obter o perdão de Deus e você não quer perdoar o seu irmão? Não pode, você precisa também aprender a perdoar. Como eu te falei, a palavra de Deus diz: e quando estiveres orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoe, para que também o Pai Celestial perdoe seus pecados. Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está no céu não perdoará os seus pecados. Você quer obter o perdão da parte de Deus e você não quer perdoar o seu irmão que está do seu lado? Seu irmão não fala só de sangue, fala o seu irmão em Cristo Jesus, aquelas pessoas que te fazem mal, aquelas pessoas que te maltratam e te humilham. Você não consegue perdoar, mas você precisa pedir ao Pai e orar para que Ele te ajude, te ensine a perdoar. Assim você também vai obter o perdão de Deus. Não adianta pedir perdão a Deus e você pedir perdão a Deus e você não perdoar as pessoas que estão do teu lado. Quem não conhece essa passagem maravilhosa de Pedro, né? Quando Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar meu irmão quando ele peca contra mim? Até 7 vezes? Aí Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7, mas até 70 vezes 7. Você vai encontrar essa passagem em Mateus 18, 21 a 22. Jesus está dizendo para mim e para você, você tem que perdoar sempre. Por que você não vai querer o perdão dele sempre? Então, é necessário que você também perdoe seu irmão. Porque estamos falando de arrependimento, para haver perdão tem que haver arrependimento. E para haver perdão, você tem que aprender a perdoar também. Sim. Aí você deve estar se perguntando, né? Mas olha o que Jesus te diz. Sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim e que não se lembra mais de seus pecados. Isso mesmo. Quando você se arrepender verdadeiramente, Ele vai apagar todos os seus pecados, vai te jogar lá no mar do esquecimento. E aí sim você vai obter o perdão de Deus, se você realmente se arrepender. Ele te ensina de várias maneiras. Ele diz: não julguem e vocês não serão julgados. Não condenem e não serão condenados. Perdoe e serão perdoados. Em Lucas 6:37. Viu como ele sempre está falando de perdão? Como é necessário você também aprender a perdoar? E você perdoando, você fazendo conforme a palavra de Deus, você vai ser sim perdoado por Deus. Se você entender a palavra de Deus e meditar nela, você verdadeiramente vai buscar o grande e vai entregar a sua vida na mão dele para obter aquilo que você tanto almeja e aquele que não está te trazendo paz. Então você vai encontrar a verdadeira paz em Cristo Jesus, fazendo conforme os seus mandamentos, conforme a sua palavra. Então, você quer realmente saber se você foi perdoado? Se Deus perdoou os teus pecados, se o que você tem cometido, eu peço sempre um perdão quando eu cometo algum erro, eu tenho errado muito, eu tenho falhado muito, mas existe uma diferença de a gente pedir perdão. A gente tem que pedir perdão quando a gente falha e a gente não cometer mais aquela falha. A gente tem que estar buscando intimidade com Deus, pedindo orientação a Ele e discernimento, para que não possamos estar errando mais, porque se a gente erra, falha e continua pecando,
e continua fazendo aquele mesmo erro, a gente não vai obter o perdão por parte de Deus. Então é necessário sim, falei isso várias vezes já, né? Mas é necessário existir o perdão. É necessário para obter o perdão de Deus. Isso, é necessário você se arrepender e confessar que se arrependeu, confessar todos os seus pecados. Que Deus, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. Não há nada que você tenha feito que Ele não possa perdoar. Vou finalizar esse vídeo com este versículo que diz que o ímpio abandona o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para Ele, o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois Ele dá o bom grado o seu perdão. Isaías 55:7. Então, Jesus é bom, Deus é maravilhoso e só está esperando você fazer a sua decisão. Arrependa-se dos seus pecados para obter o perdão de Deus. Amém? Fiquem todos na paz de Jesus.